Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos responder algumas perguntas, como por exemplo, será que realmente o Ocidente quer destruir a Rússia, como acusou Putin em seu discurso? E qual é a grande estratégia, tanto norte-americana quanto russa, nesse conflito? Nós vamos tentar responder essas e outras perguntas utilizando esse artigo aqui chamado O Confronto com a Grande Estratégia da Rússia e dos Estados Unidos, escrito por Nicholas Vosdev. O Nicholas, nós encontramos aqui na Wikipedia, é um estudioso russo-americano de relações internacionais e atualmente é professor de estudos de segurança nacional no US Naval War College. É ex-editor da revista bimestral de política externa National Interest, que é um órgão de imprensa globalista que traz aí várias análises de política internacional e geopolítica. Já trouxe vários artigos aqui dele para vocês, né? Ele escreve como especialista em política externa dos Estados Unidos, bem como em política internacional que afetam a Rússia e seus vizinhos. Atualmente ele atua como editor da revista Orbis. E o que ele diz aqui? Ele é um especialista, né? Vocês veem aí através do que é dito dele, que ele entende do que está sendo dito lá. Ele escreve um artigo aqui, ao qual tece algumas considerações e chega a algumas conclusões. Ele conclui que os Estados Unidos não estão mais vendo a cooperação com a Rússia como uma possibilidade. Eles acreditam que não há mais essa chance de tentar trazer a Rússia atual, né, com o governo atual, para essa órbita do liberal globalismo que eles tentaram fazer. A Rússia até um certo ponto entrou nisso, mas tinha um pé em cada canoa. Ela não chegou a entrar de cabeça, principalmente talvez por conta dos valores deles e, enfim, não entrou. E agora eles estão focados, os Estados Unidos, segundo o Nicholas, né, em tirar a Rússia das fileiras das grandes potências. Ou seja, já que ela não colabora, eles querem que ela seja uma potência de segunda ou terceira grandeza. No meu entendimento, para que eles façam isso, eles teriam de, caso vencessem a disputa na Ucrânia e conseguissem derrubar o governo atual, teriam de fazer pelo menos duas grandes coisas. Lógico, seriam várias as coisas, mas a primeira delas teria que ser fracionar o país, porque enquanto ele for gigante como ele é, dificilmente eles conseguiriam tirar esse poderio russo. Em segundo lugar, eles teriam de substituir as pessoas que estão no poder atualmente por pessoas alinhadas com os objetivos do Ocidente, ou seja, praticamente todo o governo russo, de primeiro, segundo, terceiro escalão, teria de ser substituído. O que é algo bem difícil, pelo menos a curto prazo, mas uma vez que eles pudessem colocar botas em solo russo, que é algo quase impossível de acontecer, a não ser que ocorra algo internamente, uma vez que não basta apenas vencer na Ucrânia, mas teriam de obliterar a Rússia. Lembrando que a Rússia tem artefatos nuke, mas, então, ele conclui que o foco hoje dos Estados Unidos é isso, é tirar a Rússia do caminho. Eles não querem mais tentar cooperação. Então, eles entendem que, segundo a conclusão do Nicholas, reduzir as capacidades russas é já mais importante do que impedir uma maior cooperação entre a Rússia e a China. Até porque essa tentativa de impedir a cooperação da Rússia e da China é algo que serve apenas como paliativo, porque eles estão cooperando. Eles falam expressamente que eles estão unidos, né? E cooperando aberta ou de uma forma abertamente ou de uma forma mais discreta, vão cooperar de qualquer maneira. Lembrando que agora, há poucos dias atrás, foi dito que se a China ajudasse a Rússia na AG da Ucrânia, isso iniciaria a terceira AG mundial. Enfim, então eles entendem que não adianta mais tentar impedir a cooperação. Eles vão atrapalhando essa cooperação entre Rússia e China, mas eles entendem que é melhor tentar tornar a Rússia fraca, acabar com o fato de que ela é uma grande potência, para aí então tirar ela do caminho. E aí a cooperação com a China se tornaria irrelevante. E aí, sobre a Ucrânia, eles dizem que é agora uma prioridade central para a estratégia americana e não é mais auxiliar do relacionamento mais amplo Estados Unidos-Rússia. Lógico, se eles já não querem mais cooperar com a Rússia, não querem mais trazer ela como amiga, digamos assim, então a Ucrânia não serve mais para isso. Mas ela é uma prioridade no sentido de que eles querem vencer ali dentro. Então,
O objetivo agora é outro, né? Totalmente diferente, vencer e dominar a Ucrânia para, a partir dali, ter um trampolim para o próximo objetivo, que, segundo a conclusão de Nicholas, que é o que o próprio Putin está dizendo, então, tirar a Rússia das fileiras das grandes potências. Eu não estou aqui para fazer torcida para um lado ou para o outro. A gente está aqui para tentar ser isento, utilizando as ferramentas que tem, chegar à conclusão que puder. Né? A gente não tem informações de bastidores lá da Rússia, nada, nem dos Estados Unidos, então a gente acaba concluindo algumas coisas utilizando um pouco de raciocínio lógico e de informações que vêm aqui através da mídia, que óbvio que são muitas vezes distorcidos de acordo com o interesse de quem está escrevendo, mas alguma coisa a gente sempre consegue concluir. Então ele cita aqui, por exemplo, no ano passado ocorreram duas mudanças discretas mais dramáticas na estratégia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não buscam mais priorizar a cooperação com a Rússia e não esperam mais impedir a maior cooperação Rússia-China. O apoio à Ucrânia torna-se crítico como parte de uma estratégia geral, ou seja, não é o objetivo final a Ucrânia, é uma estratégia geral. Ali é uma das partes dessa grande G, é uma batalha específica, né? Mas é a mais crucial, talvez. Então, o apoio à Ucrânia torna-se crítico como parte de uma estratégia geral projetada para degradar as capacidades russas. Esses desenvolvimentos, por sua vez, mudarão e restringirão as opções disponíveis para os Estados Unidos na próxima década. Então, nós vemos aí essas reclamações de que não há munições aqui no Ocidente, e aí o Brasil até acabou sancionado pela Alemanha porque não auxiliou não sei quem lá, e o Brasil está querendo ficar neutro. Está igualzinho aquela história que eu já falei para vocês do período pré e durante a Segunda G, em que o Brasil tentou ficar em cima do muro para não se envolver com lado nenhum, até enquanto pôde. E aí, quando houve o episódio do afundamento dos navios, ele acabou se juntando aí com os aliados, né, da época. E agora está se repetindo. Parece até a mesma coisa, inclusive o personagem principal hoje no Brasil tem uma semelhança muito grande com Getúlio Vargas na época. Né? Então talvez a história se repita de novo. Nos últimos 30 anos, a política dos Estados Unidos em relação à Rússia tem alternado entre a esperança de que uma Rússia pós-soviética possa se tornar um parceiro próximo dos Estados Unidos e as preocupações com a capacidade da Rússia de aumentar os custos e frustrar as preferências dos Estados Unidos por Europa e Oriente Médio. O esforço para reiniciar as relações Estados Unidos e Rússia durante o primeiro mandato da administração Obama ocorreu no contexto das eleições ucranianas que levaram Viktor Yanukovych ao poder em Kiev, e seus esforços para equilibrar o desejo da Ucrânia por uma maior integração econômica com a Europa e tranquilizando a Rússia em sua agenda de segurança. Aí todo mundo sabe o que aconteceu lá na Praça do Maidan, que o regime do Yanukovych acabou derrubado, ele mostrou-se insustentável, depois... Enfim, houve uma disputa aí entre os dois países, né, pela influência dentro da Ucrânia. E aí acabou como acabou, a Rússia pegou lá a Crimeia, logo depois do problema do Maidan, e aí depois nós vimos, a partir do ano passado, eles tomando uma outra parte do país, e agora essa história aí de se vão pacificar ou não vão. Eu não acredito em pacificação, eu acredito que ambos estão numa luta titânica, pela hegemonia, pela questão da hegemonia, porque se os Estados Unidos tirarem a Rússia do caminho, não haverá mais praticamente ninguém no caminho, só a China. Se a Rússia e a China tiram os Estados Unidos do caminho, não há mais ninguém no caminho, só os Estados Unidos. Então aquele que vence essa disputa entre esses titãs aí, tem a Europa no meio, que é uma força fundamental também, outros países que apenas são arrastados junto, como o Brasil, por exemplo, que tem muito pouca força, mas todo mundo tem sua força, claro. Até a mais pequena das ilhas acaba sendo importante em algum momento. Né? Mas, queira ou não queira, são duas visões de mundo totalmente diferentes e uma delas vai acabar se impondo. Me parece que não há mais retorno, né? Isso aí vai custar muito caro para o mundo, esse confronto. Né? Eu sempre vinha dizendo para vocês, o problema, quando a gente que está aqui embaixo vê os titãs lutando,
cuidar com qual deles vai cair para que não caia em cima da gente, e que cuidar também para que, enquanto eles estiverem lutando, eles não nos esmaguem, né, no meio do processo da luta, porque é como diz aquela velha frase que a gente traz de vez em quando aqui, na luta entre os elefantes, quem sai perdendo é a grama, né? Então é como a gente sempre diz, não é questão de trazer aqui informação para que você torça para um lado ou para o outro. Se quiser torcer, tudo bem, não muda nada para mim também, mas é questão de você ter o mínimo de instrução a respeito do que está acontecendo para que você tenha o mínimo de preparação. Por exemplo, será que vai inflacionar o alimento de novo? Será que o combustível vai subir? Será que eu devo comprar prata, como se fala por aí? Será que tem de reservar mais alimentos? Será que o meu emprego está ameaçado? A agricultura vai continuar recebendo os fertilizantes? Não vai? Enfim, esse tipo de coisa é o que nós precisamos de fato prestar atenção. E, claro, ficar atentos aí à possibilidade do Brasil, de repente, ser envolvido de uma maneira mais direta. Isso sim, então, impactaria diretamente na nossa situação, né? Por enquanto, isso ainda está relativamente descartado, né? Enfim, além de tentar reduzir os níveis gerais de poder nacional da Rússia, agora os Estados Unidos também parecem estar se comprometendo com a renovação de longo prazo do Estado ucraniano, que é tornar a Ucrânia mais forte, no sentido de mais forte contra a Rússia, né? Em outras palavras, uma Ucrânia que pode sustentar um grau impressionante de capacidade militar e tecnológica e ter a base econômica para sustentar sua posição. Ou seja, eles querem tornar a Ucrânia forte, tanto economicamente quanto de forma militar, para ser um obstáculo sustentável contra a Rússia. Esse é o objetivo. Embora o governo do atual mandatário norte-americano possa não estar endossando abertamente ou com a abordagem de três faróis, eu não conheço essa política aqui, deve ser mais uma estratégia deles, a ideia é que a importância da Ucrânia para os Estados Unidos aumente, pois se espera que ela sirva como uma âncora do baluarte oriental do mundo euroatlântico, como, por exemplo, Jersey faz para o Oriente Médio e Taiwan para o leste asiático. Então eles teriam aí como se fosse um portão de ferro, tentando barrar a Rússia, tornar a Ucrânia o portão de ferro que barraria a Rússia. A Ucrânia e a Polônia, eles já... É claro que não se compara, né? O que eu vou dizer aqui é incomparável ao que aconteceu no passado. Mas essa região eslava, principalmente a Polônia, mas a Ucrânia também tem aí uma certa familiaridade com o povo polonês, né? Já foi responsável no passado por barrar o avanço do Império Otomano, né? Já contamos aqui a respeito da Batalha de Viena, onde, quando tudo parecia perdido e os outros reis atrás de Viena não se predispunham a defender Viena, aparece então o rei polonês e acaba isso no dia 11/9 de 1500 e alguma coisa, se eu não me engano, 1400. Ele começa a reverter a batalha numa disputa de 10 otomanos para cada um polonês, e mesmo assim eles conseguem reverter aquela disputa ao ponto de outros reis se encorajarem e tornarem então o Império Otomano atrás. E a partir dali é que começa a decadência do Império Otomano, dia após dia, até que ele venha a cair séculos depois na Primeira Guerra Mundial. Então as coisas às vezes começam com um pequeno detalhe, por isso é que a Ucrânia é tão importante. Infelizmente o povo de lá tem sofrido o que tem acontecido nessa batalha entre os dois grandes, mas é por conta disso, é porque às vezes num detalhe de agora, que muitos pensam, mas o que a Ucrânia tem a ver? A Ucrânia tem a ver com tudo, ela vai definir pelas portas aí da Europa Oriental quem é que vai dominar o mundo em que nós estamos vivendo. Na verdade é isso que acontece. Como nós vimos aqui, ela não é o único portão, tem Jersey e Taiwan, e tem outros portões, né? Mas ela é um deles. Aí alguém vai me dizer, mas seria melhor que mudasse. Cada um pensa como quer, não estou aqui mais uma vez, vou repetir para definir o que você vai pensar ou não, mas apenas para trazer aqui alguns fatos e cada um analise como bem entender. Quem vai prevalecer? Dificilmente
é difícil dizer quem vai prevalecer na Ucrânia, mas a lógica dos fatos mostra que os 10 reinos da nova ordem global aí tendem a se concretizar, tá, pessoal? Talvez não no curto prazo, talvez nem no médio, talvez no longo, ou talvez mais rápido do que muitos pensam. Por enquanto é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.